Oi, pessoal. Tá, vamos ver se está ao vivo aqui já. Não sei se está abrindo, estou aguardando aqui. Vamos ver aqui. Alô, agora está funcionando. Sobre a condição grave que está passando a população de Manaus agora, vamos mobilizar esse país, as pessoas que estão me ouvindo, para saber informações de como está Manaus e forçar toda a nossa nação para que chegue o socorro dos oxigênios necessários para a salvação desse povo do Amazonas. Que seja da Venezuela, que é mais próximo geograficamente, mas que o presidente da República tenha a responsabilidade, junto com o ministro da Saúde, de enviar socorro a esse povo que está precisando de oxigênio nesse momento. Torna-se urgente a mobilização do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa se mobilizar, precisa sair dessa letargia, precisa sair dessa indiferença, dos riscos de morte que estamos chegando. Não podemos ficar indiferente ao povo da região norte, ao povo de Manaus. Vamos mobilizar, porque isso pode se espalhar para o Brasil todo. Uma vida importa e a gente precisa que as autoridades desse país tomem responsabilidade, se foram eleitas, para socorrer esse povo que está sofrendo, essas famílias que estão em desespero nesse momento em Manaus. E é preciso mostrar ao mundo que nós, brasileiros, estamos à deriva nesse país. Estamos sem governo, estamos sem exército, estamos sem ministro da saúde, estamos sem presidente da república. Precisamos de ajuda internacional. O povo brasileiro precisa mobilizar-se na mídia, na internet, pedir ajuda internacional para o povo de Manaus e para o povo desse país que está morrendo à míngua com a indiferença dessa doença que está matando, que a gente não sabe quando é que vão chegar essas vacinas. Eu quero pedir para que vocês que tenham parentes em Manaus, quem tem parente em Manaus, para que nos enviem informações reais dos hospitais, do que está acontecendo em Manaus, para que nos mantenham informados nesse momento, para que a gente tenha condição de denunciar, de mobilizar o STF, que o STF nesse momento entre em plantão para poder obrigar a chegar esses balões de oxigênio à cidade de Manaus, a importante cidade de Manaus, que faz parte desse país, sim, lugar de maioria indígena, de maioria morena. Nós precisamos deixar a letargia. Ou a gente vai deixar todo mundo morrer à míngua, não é? Esperar morrer pessoas das nossas famílias, porque estamos tão letárgicos que talvez a gente nem se sensibilize com a morte de pessoas da nossa própria família. Esse é um desabafo que eu tenho nesse momento e que quero pedir a mobilização. Vamos ficar de plantão, ouvindo notícias de Manaus, para saber se esse oxigênio vai chegar. Vai chegar hoje. Que horas que vai chegar o oxigênio para Manaus? Nós precisamos uma mobilização do povo brasileiro. Chega de achar que a gente tem que ser governado. Nós, povo brasileiro, é que temos que tomar o nosso destino nas mãos e governar esse país. Vamos mobilizar pessoas, por favor, que tenham parentes em Manaus, as pessoas que tenham parentes na região norte, principalmente, tá? Uma mobilização. Vamos mobilizar, entrar em contato com as autoridades, com seus deputados, com suas autoridades, com seus governadores, a fim de criar uma corrente de mobilização em prol dessa população nesse momento, né? Desse momento. Depois a gente vai pedir que as pessoas sejam responsabilizadas por omissão de governo, porque estão eleitos para fazer, para ajudar, para serem solidários a essas questões.
Vou tentar entrar essa ao vivo no, no Instagram também, para ver se a gente consegue essa mobilização das pessoas em defesa da população de Manaus, que é uma indignação. Nós estamos indignados com a omissão, sabe? Hoje soubemos que a deputada Bia Kicis e que o filho do presidente defenderam a aglomeração na cidade de Manaus, na cidade do Amazonas, e não dá mais para aceitar. Não dá mais para aceitar esse tipo de comportamento criminoso. A população brasileira também precisa ser solidária, precisa de parar de acreditar nesses crápulas e começar a ter um pouco de solidariedade com o povo mais idoso, com o povo mais velho, com as pessoas que têm comorbidade e que estão morrendo quando os jovens vão para as festas, quando os jovens vão se aglomerar sem se sensibilizar com seus pais mais velhos, sem se sensibilizar com seus avós. Isso daí, tudo nessa vida tem causa e efeito, tem responsabilidade espiritual. Então é muito importante que o Brasil acorde dessa letargia que esse presidente nos colocou e tomemos responsabilidade de nossas próprias vidas, das nossas vidas e das nossas famílias e do nosso país. É absolutamente revoltante saber que nossos irmãos de Manaus estão morrendo dessa forma. Infelizmente, chegou a segunda onda. É preciso que todos sejam ouvidos para que sejam responsabilizados aqueles que não cuidaram dessa prevenção no estado de Manaus. E a gente sabe que se está acontecendo em Manaus, vai e pode acontecer em qualquer lugar desse país, qualquer cidade grande desse país. Isso daí é fruto da irresponsabilidade das pessoas que não consideram grave esse momento da pandemia, não consideram importante o uso de máscara, não consideram importante toda a ideia de distanciamento que é tão necessária para proteger as vidas humanas. Essa janela você fechou? É preciso que as autoridades jurídicas desse país destituam esse ministro da Saúde imediatamente e que seja formada uma junta ampla, responsável para administrar o Ministério da Saúde nesse momento, a fim de salvar as vidas brasileiras que estão morrendo e que estão sendo ceifadas nesse momento por esses irresponsáveis que assumiram o poder. Inclusive os militares, que estão permitindo que esses desgovernos matem brasileiros. Os militares do Brasil são coniventes com esse crime, com essas mortes, com tudo isso, porque não estão tomando providência, estão vendo diante dos seus olhos as pessoas sendo mortas por essa pandemia sem tomar qualquer providência. Esses militares estão jogando fora todo o legado dos militares históricos brasileiros, desde a década de 60, que tinham responsabilidade de governança. Esses daí estão jogando fora toda a história dos militares, toda a história, todo o legado que os militares tinham de preocupação e de nacionalismo com esse país. Lembrando Leonel Brizola, meu querido Leonel Brizola, que nos momentos graves do país convocava a população pelas rádios para resistir. Eu não sei se o nosso país ainda tem condição de resistir a qualquer coisa. Parece que colocaram Rivotril na água para essa letargia, para essa demência que virou esse país. As pessoas não reagem mais. Eu volto daqui a pouco.
Obrigado.